Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí empenhado nos estudos, nessa reta final, já se preparando para o nosso concurso aí, onde será cobrado conteúdo de medicina legal. Eu sou a professora Débora Botan e lhes convido neste momento a termos uma aula muito rápida, tá? Muito rapidinha, uma aula simples, uma aula denominada de epônimos, ok? Os epônimos de medicina legal. Quando falamos em epônimos, estamos falando do quê? Estamos falando de compreender o que significa alguns termos que são apresentados no estudo da medicina legal. Por exemplo, quando a medicina legal fala sinal de Martin, o que significa? O que representa esse sinal de Martin? Quando a medicina legal fala sinal de Bonnet, o que representa este sinal de Bonnet, né? Espectro equimótico de Lagrange-Salé, o que representa isso, né? Para a medicina legal. Então, o que acontece, pessoal? É o seguinte, algumas bancas de concurso, elas gostam muito de trabalhar com epônimos nas provas. Elas têm uma predileção, determinadas bancas têm predileção por epônimos, né, a ser cobrado na prova aí referente ao conteúdo de medicina legal. Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns, aqueles que são mais cobrados constantemente em concursos e trouxe aqui para vocês. Então, é uma aulinha rápida, vale a pena vocês fazerem a leitura, tá? Ter uma mínima noção desses epônimos apresentados aqui em medicina legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, na verdade, eu vou fazer aqui para vocês a apresentação de alguns termos. E alguns desses termos vocês irão rapidamente lembrar. Por quê? Porque eles já estão inclusos no material de vocês. Quando nós estudamos, por exemplo, tanatologia, quando nós estudamos energias de ordem química, energias de ordem física. Um ótimo exemplo, quando falamos de energias, né, de ordem física, de ordem química, físico-química, de ordem mecânica, nós temos várias situações. Quando falamos em traumatologia, há um sinal que é muito conhecido, né? E que também as bancas gostam de cobrar. Sinal de Lichtenberg, né? Sinal de Lichtenberg, que é o quê? Que é denominada em relação à energia, o quê? Elétrica natural, né? Energia elétrica natural. Então, sinal de Lichtenberg, que representa o quê? A lesão causada por eletricidade natural, dos raios, ok? Então, esse é um epônimo, tá? Saber que sinal de Lichtenberg diz respeito a quê? Diz respeito a lesão, né, arborizada, com aspecto arborizado, que fica na pele da vítima, que sofreu o quê? Que sofreu esta lesão advindo de uma eletricidade natural. Então, epônimos são esses, tá? São significados de determinados termos da medicina legal que podem, sim, ser cobrados na sua prova de concurso, na nossa prova de concurso, tá? Então, passemos agora à apresentação desses epônimos, tá? Vamos lá. Sinal de Martin. O que significa sinal de Martin? Sinal de Martin são roturas e inflamações sanguíneas, tá? Do tecido muscular, nas constrições do pescoço. Ou seja, quando que nós falamos em constrição de pescoço? Nós falamos em constrição de pescoço no enforcamento, no estrangulamento e na esganadura, tá? Então, nessas três situações, pode apresentar o sinal de Martin, que são roturas, né? E inflamações sanguíneas, o tecido muscular, em que há a constrição de pescoço. Ao lado do sinal de Martin, nós temos o quê? Nós temos o sinal de Toynot. O sinal de Toynot é a zona de cor roxa na borda dos sulcos. Então, também, quando nós estivermos diante de enforcamento, quando nós estivermos diante de estrangulamento, nós vimos o quê? Que apresentará o quê? Sulcos, né? E ao redor desses sulcos, fica-se o quê?
uma mancha roxa ao redor desses sulcos. E essa zona de cor roxa na borda dos sulcos é denominado de sinal de Toynott. Nós temos sinal de Bonnet, né? Sinal de Bonnet em 3 situações. Sinal de Bonnet, que indica o quê? Marcas da trama do laço. Quando falamos marcas da trama do laço, nós estamos nos referindo a quê? Estamos nos referindo a enforcamento e estrangulamento. Por quê? Porque esganadura utiliza as mãos e não utilizamos o laço. Então, primeiro significado, então, sinal de Bonnet, a marcas da trama do laço. Também temos sinal de Bonnet como sinal indicador da direção do tiro. Então, olha só, tá? Cone, indicador da direção do tiro. Só que esse cone aqui, tá? Nós chamamos de cone invertido. Tá? Nós chamamos de cone invertido. Por que cone invertido? Porque acontece o seguinte, né? A munição vai entrar, né? Orifício de entrada. No seu orifício de entrada, conforme onde foi efetuado o disparo, essa munição ela vai o quê? Ela vai destruindo os tecidos e vai levando consigo o quê? Todos esses tecidos, todo esse material. Então, o orifício de saída, ele, via de regra, ele é maior que o orifício de entrada. Por quê? Por conta dessa situação do cone invertido, ok? Situação do cone invertido. Então, o sinal de Bonnet também o que representa o cone indicador da direção do tiro, o trajeto que ele percorreu após o quê? O orifício de entrada. Temos ainda sinal de Bonnet quando nós chamamos de rotura das cordas vocais, ok? Sempre que estivermos diante de rotura das cordas vocais. Rotura das cordas vocais, nós falamos em morte com constrição de pescoço. Morte com constrição de pescoço, nós temos de 3 ordens: enforcamento, estrangulamento e esganadura. Então, são esses 3 sinais aqui de Bonnet. Tá? As marcas da trama do laço, o cone invertido, indicador da direção do tiro, e a rotura das cordas vocais, certo? Nós temos este aqui também, que nós inclusive já realizamos uma questão no bloco de aulas determinado a este assunto, que a questão pedia justamente, né? Qual era a utilização, qual era o significado do espectro equimótico de Lagrange do Salé? Qual é a utilidade? Para que utiliza-se esse método, né? Espectro equimótico de Lagrange do Salé. O quê? Ele indica a coloração da lesão. Tá? A coloração da lesão. E essa coloração, ela é capaz de indicar o quê? Ela é capaz de indicar o tempo da lesão. Ela é capaz de indicar o tempo da lesão. Por quê? Porque por este meio a coloração, como que a lesão de imediato ela vai se apresentar? Aquela lesão bem recente vai ficar vermelho o local da lesão. Depois da coloração vermelha, vai ir para uma próxima fase, uma coloração preta, rocheada, né? Preta, rocheada. Depois ela vai o quê? Para um azulado esverdeado. E por fim, ela tem uma coloração amarelada, tá? E por fim, uma coloração amarelada. Então, por esse espectro equimótico de Lagrange Salé, a coloração da lesão, ela é capaz de indicar ao perito, né, uma data provável que aquela lesão foi realizada. É capaz de apresentar ao perito a data provável o quê? Da lesão tá realizada. Ok?
Então, esses são alguns dos epônimos que podem vir a ser cobrados na prova. E quando nós estamos diante de uma prova de concurso, nós devemos nos preparar da melhor maneira possível, né? E é esse aqui o objetivo do grupo de professores, organizadores, da direção aqui do LAC, tá? Sempre buscando o melhor para vocês. Temos ainda sinal de Kennecke, né? Esse sinal de Kennecke é muito interessante, tá? Por que que ele é interessante? Porque ele diz respeito no auxílio, tá? Da identificação da vítima, tá? Ele auxilia, esse método auxilia a identificação da vítima. Imaginemos que a vítima seja encontrada já em estado avançado já de putrefação, né? Onde é impossível fazer esse reconhecimento da vítima. Então, uma das formas é o que? Lógico, nós temos o exame de DNA, né? Mas outra forma também, outro método chamado sinal de Kennecke é o quê? É utilizar as cores da tatuagem da vítima. Então, imagine o quê? Que fale o seguinte, olha, acredito que essa vítima seja fulano de tal. Se for fulano de tal, em tal parte do corpo, ele tem uma tatuagem colorida com essas e essas e essas cores. Então, vai ser realizado um exame ali, a fim de identificar, se identifica-se essas cores naquela região do corpo da vítima, tá? Então, o sinal de Kennecke são as cores da tatuagem, região inguinal, certo? Agora, nós temos o quê? Mancha de Tardieu, né? Mancha de Tardieu são os quê? É o quê? São pontos hemorrágicos disseminados pelos pulmões e coração, tá? Então, são pontos hemorrágicos disseminados pelo pulmão e coração. Muito comum nos crimes, muito comum nas mortes por asfixia, tá? Muito comum nas mortes por asfixia. Agora, quando nós falamos de mancha, o que imediatamente vem à nossa mente? Qual é o pisca-alerta? Espera aí, nós temos dois tipos de mancha. Temos mancha de Tardieu, que são esses pontos hemorrágicos disseminados pelos pulmões e coração, frequente o quê? Nas mortes por asfixia. E também temos outra mancha, né? Mancha de Pautalf, né? Pautalf, mancha de Pautalf, que diz respeito a quê? Né? A pigmentos no pulmão daqueles que morrem por meio de afogamento, tá? Então, temos manchas de Tardieu, que são pontos hemorrágicos disseminados pelos pulmões e coração, geralmente nas mortes por asfixia. E também temos o quê? Mancha de Pautalf, né? Que é o quê? Que são aquelas manchas nos pulmões dos afogados, ok? Então, temos duas manchas para memorizarmos. Tem o sinal de Strasman. O sinal de Strasman é a lesão feita por martelo. É a marca que fica, tá? E nessa mesma lesão feita por martelo, nós temos outro epônimo chamado assim, ó, Mapa Mundi de Carrara. Esse Mapa Mundi de Carrara é a esfera que fica, né? É a esfera. Nossa, minha esfera não tem nada a ver com esfera. É a esfera que fica onde, né? No local da lesão. Então, é uma esfera que fica, só que ela fica o quê? Afundada. Ela fica o quê? Ela apresenta uma depressão no lugar da lesão. É conhecida como esfera dentro da circunferência do martelo que fica gravado no corpo da vítima. Chuscanol, essa marca, esse epônimo aqui, Chuscanol, é queimadura e pólvora no túnel do tiro, ok? Chuscanol, queimadura e pólvora no túnel do tiro, ok? De onde sai o tiro. Benace é a fuligem de osso, indicando a entrada do tiro, tá? Então, Benace é a fuligem de osso, indicando o quê? A entrada do tiro, ok?
Seguindo, nós temos aqui ainda, olha só, nós temos aqui Lacassagne, né? Lacassagne é o quê? É um método cronométrico para descrever a ruptura imenal. Então, o método de Lacassagne é aquele que nós vimos recentemente na nossa aula de sexologia, ok? Esse método, Lacassagne, ele é aquele que vai comparar a ruptura imenal, né? Ó, ele é aquele, tá? Que vai comparar a ruptura imenal a um relógio, tá? Então, vai pegar o quê? Um relógio. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então, clique aqui embaixo. Você pode clicar aqui embaixo. Você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora. São no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode nesse período assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.